Olá! Mais um podcast Casa Etc. começando. Hoje o meu convidado é o João. Nós já fomos até vizinhos, né, João? Perfeito. Que legal! Coincidência, né, Carol? O João lá da GS9. Eu conheço a esposa dele me manda mensagem, eu mando mensagem pra ela. Mesmo nome da minha filha também. E hoje tive a oportunidade, nem sabia, João, que você era o dono da GS9. Pois e a gente se encontra lá na feijoada. Se encontramos na feijoada, se encontrávamos na escola, éramos vizinhos. E a gente nunca tem ideia das pessoas que estão por trás das marcas, né? Por trás da empresa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, legal estar participando aqui. Confesso que para mim é um pouco difícil, sabe? A gente acostumado no tete a tete com os clientes e fornecedores, mas assim... É um pouco diferente, né? mas legal, vai ser legal, vai ser Vai bacana. ser legal. Fica à vontade para você contar tudo que você quiser. Eu vou fazer as perguntas, assim, das mais básicas e absurdas. Não me julgue, tá? Para que a gente possa ter esse tempo leve, gostoso, é um bate-papo. É bem legal, porque eu tô sempre do lado do cliente, né? Imaginando aquilo que ele não conhece da tua empresa, aquilo que ele não sabe, aquilo que ele gostaria de ter na casa dele e às vezes não sabe nem que é uma solução. Então, eu acho que vai ser bem legal a gente falar, vai ser legal. né, sobre isso. Primeira coisa que eu quero saber, como é que estão as crianças? Se tá tudo bem com a Isa? Estão bem, graças a Deus, tudo certo, família bem. Voltou às aulas, né? A gente não é fácil, período de férias, tem que associar a empresa, os filhos, né? Então, mas graças a Deus, tudo em paz. Que tudo bom, bem. que bom. Me conta um pouco de como que as coisas começaram, né? Da empresa, quanto tempo que ela existe, pra gente, assim, também entender um pouco do know-how de vocês, a história de vocês. Então, isso é bacana, sabe? A gente vê, às vezes a gente vê até na internet, né, os relatos das pessoas, e o pessoal sempre comenta assim, quando vem a oportunidade, você não pode deixar, sabe? E comigo foi mais ou menos assim. Então, eu e minha esposa, a gente já namorávamos, né? A família dela, ela já era do ramo, desse ramo da construção, do ramo de gesso. E eu trabalhava numa empresa já há alguns anos e eu cheguei a atingir o máximo que eu podia chegar na empresa ali. Então, eu só ficava atrás dos proprietários da empresa. E os meus cunhados, que é o irmão da minha esposa, eles estavam saindo do ramo do gesso, entrando no ramo de transportadora. E num dia, um dos primos lá de Santa Catarina veio para cá, num almoço na casa da minha sogra, e ele falou assim, João, por que você não sai de onde você trabalha e abre com a Isabelle a empresa de gesso? Eu falei, mas Marcos, eu não sei nada. Não sei nada, eu sei do que eu faço, não sei nada. Ele falou, mas a Isabelle sabe. Ela é arquiteta, ela já sabe todos os caminhos, ela sabe, trabalhou com os irmãos dela todo esse tempo. Daí, depois daquele dia, eu fiquei pensando, é verdade, né? Oportunidade, se não der certo, eu volto a trabalhar como funcionário em qualquer outro lugar, né? Vontade não falta. E eu saí da empresa e montamos a empresa de gesso. Foi bem bacana. No começo foi uma salinha de 30, 40 metros quadrados. Eu levava o material para as obras e carregava, descarregava, fazia papel de motorista e ela atendia os clientes, fazia os orçamentos e começamos ali. Então, assim, é bacana essa história porque dentro disso eu tenho as duas histórias e duas oportunidades, sabe? Então, por isso que eu sempre falo, pessoal, apareceu oportunidade, abraça, não pensa muito, sabe? Se não der certo, não deu, paciência, mas tenta. Eu acho que o tentar é muito válido e foi assim que a gente começou, lá em 2008. 2008 já. Numa salinha de 30 metros quadrados para casas gigantescas em steel frame. É isso? Eu posso falar assim? Então, assim, vamos lá. No começo a gente começou com o gesso. Então, o que a gente fazia? Mas e qual que é a diferença? Você vai me explicar? Vou te explicar. A gente começava com forros de gesso, residenciais, comerciais, né? Depois migramos para fazer paredes em gesso também. Se fazia-se muito antes, mas era um outro material, era bloco. Entrou o gesso acartonado no Brasil, a gente migrou para o gesso acartonado. Aí, em 2012, veio de novo uma oportunidade para mim. Essa é a segunda oportunidade. Essa é a segunda que vai pular para o steel frame. Ai, meu Deus, eu acho que eu pulei muita parte dessa história já. Porque eu já fui, né, pensando, cara, que legal, meu Deus, 30 metros quadrados e hoje ele constrói casas gigantescas.
Tá, me conta mais. Deixa Então, eu parar de daí, te em interromper. 2012 apareceu essa outra oportunidade e foi assim muita coincidência. Veio uma pessoa que já tinha trabalhado comigo, era funcionário, foi para Santa Catarina e estava voltando, ele era de Toledo. Ele falou, João, eu vou voltar a morar em Toledo, minha família, minha mãe, tem meus filhos e tal, e, viu, a gente não, vamos tentar colocar o steel frame. Eu falei, steel frame? Mas o que é isso? Eu não sei nem falar não sei o nem steel o que frame. é isso. Ele falou, não, é fechamentos com placas cimentícias, mas muito enxuto. Eu falei, vamos ver. Mas vamos conversando. 10 dias depois, um amigo meu me manda uma mensagem. João, a Ipiranga, desculpa falar o nome da empresa, que é uma rede de postos daqui de Cascavel, eles querem que eu faça uma construção sustentável. Uau! E essa construção sustentável é o steel frame. Cara. Eu já comecei a ligar os pontos, Ai, né? João do céu. Eu já comecei a ligar os tá pontos. acelerado. Daí eu falei assim, mas como que é? Ele falou assim, eu preciso de alguém para executar. Você consegue executar? Eu falei, não, eu executo. Não sei como, mas eu vou executar. Então, daquele momento que eu falei que eu faria, e ele tinha muita confiança, ele foi buscar mais conhecimentos sobre o sistema. A rede levou ele para fora do Brasil, levou nos Estados Unidos, conheceu o maior posto do mundo lá. Ele retornou, ele ficou encantado, ele falou assim, João, vamos fazer? Eu falei, vamos. Daí a gente foi atrás dos fornecedores, para entender mais. E encontramos em Ponta Grossa um grande fornecedor, que até hoje é muito parceiro nosso lá. Fomos visitar lá e dali para frente startamos o projeto, mandamos para a produção e dali foi. Então, foi a segunda oportunidade, sabe? Era uma oportunidade que, assim, eu achava que não iria dar certo, confesso, sabe? Porque você começa a entrar numa situação que tem muito conceito, muita barreira, sabe? Você sair de uma construção tradicional, que a gente fala tijolo, pedra, areia, cimento, e mudar de um sistema que é totalmente industrializado, que é o steel frame. Sensacional. Então, ali foi a segunda oportunidade que a gente teve e a gente abraçou. Porque as pessoas, elas precisam acreditar nisso, né? Eu acho que uma das barreiras é justamente isso. Porque tá todo mundo vivendo sempre dentro da caixinha. Há muitos anos isso aqui funciona. Se funciona, por que a gente vai mudar? Né? Mas essa visão primeiro, de aproveitar a oportunidade... João, eu lembrei muito do meu pai ouvindo você. Eu vou ter que contar essa história. Aí agora é a minha hora de contextualizar. Meu pai fala que as oportunidades, elas são como mulheres carecas. É uma mulher careca que está vindo na sua direção. Quando ela está vindo, ela é muito estranha. Ela tem um rabo de cavalo. Você já ouviu isso em algum lugar? Não. Ela tem um rabo de cavalo no meio da testa. E você fala, nossa, que mulher estranha. Que cabelo é esse? Né? E ela vem e você vai olhando. Quando ela passa por você, você se dá conta que ela é oportunidade. E aí, quando você tenta agarrar, ela é careca na nuca. O cabelo não dá mais, o rabo de cavalo não dá mais. E aí ela passou. E isso que você está falando faz todo sentido. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que eu tenho pela frente. Mas Deus está me colocando uma oportunidade. Está aqui, está na minha mão. O que eu vou fazer com isso? Vou ficar parado? Vou ter medo? Vou continuar do mesmo jeito? Ou então eu cheguei aqui, aonde mais eu posso chegar? Né? Tem um limite para mim e você agarrou essa oportunidade. Isso eu tenho certeza absoluta que inspira um monte de pessoas. Independente da área, independente do que trabalha, independente, a oportunidade está batendo na porta. O que você vai fazer? Você sabe o dia de amanhã? Você não sabe. E olha aí, em 2012, mais uma virada. Então, a história da família da Isabelle já existia. Mas a história de vocês começou nesse passo de fé. Posso falar que foi assim? Certeza, com certeza. E assim, e muito por causa dela também, porque quando eu apresentei o projeto, né, digamos, para minha esposa, ela totalmente abraçou, sabe? Até hoje. Então, não faço nada sem ter uma opinião dela, sabe? Sempre conversa muito em relação à empresa e os próximos passos ali. Então, é bem bacana. E, assim, lógico, hoje eu falo que de 2012, eu falo assim, a gente vem crescendo um degrau por ano, sabe? É um degrau, é uma formiguinha esse sistema, né? Para nós aqui, né? Não digo nós, Cascavel, região oeste, Paraná. É o Brasil, né? Porque é um sistema que vem de fora, só se constrói disso fora, então não tem o porquê não dar certo, né?
E explica então assim também, João, não tem por que não dar certo, é algo novo para nós, e você falou que isso também era uma barreira. Qual é assim o estrutural? Como que a gente faz uma construção limpa? Você disse, né, também disse que é uma construção mais sustentável. Então eu acredito que seja uma obra bem mais limpa, com uma consciência ambiental, né, tudo isso. Mas para mim, que não faço a menor ideia de como eu faria isso, me explica assim, tipo, o beabá mesmo. O que tem então dentro das paredes se não é tijolo e cimento? Então vamos lá. A gente recebe o projeto arquitetônico do cliente. O projeto não tem diferença nenhuma para nós. Então, às vezes, o arquiteto muito não tem... tem, às vezes, um pouco de receio. Meu cliente quer construir em estilo, mas o que eu tenho que fazer no projeto diferente? Você não precisa fazer nada. A única coisa que você vai fazer é que se o teu cliente optar em fazer em estilo, você vai identificar que a edificação é em light steel frame e acabou. E aí começa o processo. Então, a gente recebe o projeto, manda para a indústria, isso é transformado em steel. O que é a transformação? O estrutural. Arquitetonicamente não muda nada. Mas meu cliente tem uma sacada redonda. Vai fazer uma sacada redonda. É possível. É possível. Tem uma janela redonda. Vai fazer uma janela, não muda nada. Tá? Disso parte vem o aço para nós. Então a indústria manda o aço, a gente chama de Lego. Isso aí. O aço ele é bem bacana. Ele vem inteiro num caminhão desmontado, todo numerado. Então daí começa um processo de industrialização do sistema que a gente chama. Então, assim, desde a equipe que está no canteiro de obra é diferente. Então, o meu montador, ele está com o caderno de montagem que vem e um notebook do lado. Para acompanhar o projeto. Para acompanhar o processo. Tudo. Então, assim, se ele montar alguma coisa errada, não é igual a alvenaria que você, vamos colocar mais um fianco de tijolo ali e acabou. Para a gente chegar na parede. Não, então vamos quebrar porque não tinha parede aqui. Tá faltando 10 centímetros para chegar. Não, você montou alguma coisa errada. Não tem como dar errado, sabe? Então, a alvenaria a gente fala de um erro ali de tipo centímetros, o estilo a gente fala de milímetros, sabe? É muito preciso o cálculo ali. E dali começa a parte de fechamentos, que nem você comentou. Como é que funcionam as paredes? Então, hoje a gente tem as placas cimentícias, né? Gessos cimentícios externos, que são materiais próprios para receber chuva, intempéries, sol, principalmente no nosso país, que é tropical. De manhã nós estamos com 5 graus, no meio da tarde nós estamos com 30. Então, o material é próprio para isso. Foi se adaptado muito aqui nas indústrias do Brasil o material para esse tipo de clima, né, que não acontece lá fora, essa variação. Oscilação de temperatura. Oscilação de temperatura. Internamente das paredes a gente trabalha com isolamentos termoacústicos e na parede de interna gesso acartonado. É um gesso acartonado diferente, que ele tem uma resistência maior a cargas pontuais, sabe? Então, é bem bacana. Além disso, o sistema ele pode chegar até 50% do tempo de execução. Né? Isso vai muito de como é o processo. Então, por exemplo, no que a gente ergue as paredes, já tem que estar vindo elétrica e hidráulica. É diferente da alvenaria. A alvenaria, a gente ergue a parede, reboca, abre o buraco, passa o cano, reboca de novo. No nosso já tem que ir vindo atrás. Então tem que ter uma sincronia. É muito rápido. Ele é rápido. Tem que ter uma sincronia bem legal, ajustada ali, sabe? E a parte de resíduos, né? É bem bacana. Então a gente faz aí 400 metros de obra com uma caçamba de entulho. Meu Deus! Né? Água praticamente a gente não usa na obra. Né? Então vem todas as placas prontas, já vem num tamanho, parafusos. Chega final do dia, os funcionários saem vistoriando a obra para ver se não tem parafuso no chão, para catar, para guardar, porque ele sabe que no final vai faltar. Porque isso aí vem contado, já vem certo. Não que depois eu não possa comprar, a gente compra, não tem problema. Mas é um negócio que já vem contado. Vou fazer uma casa de 300 metros. Eu já sei que eu vou usar 200 mil parafusos na casa. Então, é um negócio bem... Na verdade, exato. Até para quem vai construir, você já consegue dimensionar o custo da obra, né? E isso parece, para mim, mais barato do que uma obra convencional. Eu posso falar isso ou não? Ainda não é barato, né? Principalmente depois da pandemia, que o aço teve uma explosão. Então, vamos dizer assim, 40% da obra de estilo é aço. Baixou bastante de lá para cá, mas hoje ela está igual. Digamos assim, sabe? Porém, numa velocidade... porém, numa velocidade maior. Voltando da rede de postos, por que eles tinham um conceito
de fazer, além de ela ser sustentável, né? Então a sustentabilidade deles não era só a construção, mas era desde você ter uma cisterna, torneiras automáticas, boilers para iluminação natural. Mas eles tinham um conceito de querer fazer no steel por causa do tempo de obra. Por quê? Se eu tenho uma obra que eu faço em 12 meses e eu consigo fazer ela em 6, por que eu não vou fazer? Por que eu não antecipo esses 6 meses de faturamento? Justamente. Entendeu? Então, isso é muito bacana, sabe? Então, às vezes a gente tenta explicar para o cliente essas vantagens. Lógico, tem as desvantagens. Qual que é a desvantagem? O cliente ia gastar X em 12, ele vai ter que gastar X em 6. Né? Ele vai ter que ter mais cash ali. Daí ele Teu pesa. fluxo de caixa tem que então eu okay. vou ter que ter disponibilizado o recurso, né, metade do tempo antes. Mas eu vou começar, às vezes, se for comercial, começar a faturar antes. Com certeza. Se for residencial, vou para o meu conforto antes. Uau. Então tem que estar na balança ali, sabe? Então, mas é bem bacana. E eu acredito também que tenha menos possibilidade de erro, você falando, menos dificuldade com o clima, porque eu não dependo de chuva, de sol. Quando chega o momento da casa, tá tudo ok, eu já posso começar a pensar em coisas que às vezes levaria muito mais tempo numa obra convencional. Eu achei isso genial. Sempre vocês trabalham com os arquitetos, com o engenheiro. Como que funciona, assim? Como que é a fundação? Como que faz? Então, a fundação é um outro ponto, porque é uma fundação mais leve. A gente fala de radier. Então, o radier, hoje, ele é que a gente fala, ele é do solo para cima. A fundação tem as suas estacas pontuais, mas não como umas estacas de uma fundação tradicional, de uma obra tradicional. Por que o radier vem junto no sistema? Como ele vem de fora, o sistema radier, ele é uma fundação que, se tem algum tremor de terra, que é o que acontece muito fora daqui, graças a Deus a gente não tem, ele trabalha junto. E por isso a edificação não acontece nada. Ela não cai, não acontece nada. Porque ele tem o tremor, ele vai trabalhar junto e perfeito, não acontece nada na casa. E isso se torna a fundação mais leve também, né? Então você tem menos impacto até ambiental nessa questão, sabe? Então começa dali. E por que ele é mais leve? Porque o sistema é muito leve da construção, sabe? Então hoje a gente tem uma parede de steel aí que vai gerar 50 quilos por metro quadrado. Ela é muito leve. Hoje, dependendo da esquadria, a janela que você colocar, ela pesa bem mais, 80, 100, 120 quilos por metro quadrado. Então, o sistema é muito leve. Ele é muito leve mesmo. E existe, por exemplo, construções mistas? A gente pode fazer isso? Pode. A gente tem em Cascavel obras executadas aqui já. Então, a gente já pegou casas muito antigas que o cliente tinha laje. Mas eu preciso subir um segundo pavimento. Então beleza, vamos subir o segundo pavimento. Até opta pela questão do peso. Porque às vezes casa muito antiga, você não consegue ver como que era o projeto, né, de antigamente, você não acha mais isso em prefeitura. Planta, não encontra mais nada. Então acaba optando do sistema do steel por ele ser mais leve. Entendi, que legal tudo isso. E o que eu tenho de vantagens também, por exemplo, de parede, de isolamento acústico. Você falou do isolamento térmico, falou da vantagem, né, em relação à trepidação, clima e essas outras coisas, temperatura da gente, conforto da gente, Conforto, o que a gente sente em casa. Esse é o principal ponto para mim. Eu não falo mais para o cliente em tempo de obra, sabe? Nem tento, às vezes, falar conquistar o cliente em tempo de obra, que isso é muito relativo. Mas a qualidade térmica e acústica, ela é sensacional. Então, hoje eu tenho clientes que tá no inverno, que nem está entrando no tempo frio, senta dentro da casa, temperatura bacana. Tem cliente que no verão não liga nem o ar-condicionado. Uau. Ou se liga, você não precisa colocar lá no 16, sabe? Judiado o ar ali. Então, ele coloca ali no 23, 22 e a casa se mantém, né? Lógico, tem outras situações que independem de nós, que faz um casamento perfeito que eu falo. Então, o tipo de esquadria que o cliente coloca ajuda, o tipo de porta ajuda, mas a parte térmica e acústica é um conforto. Ela é um conforto, porque ela é toda vedada, né? Não é só as paredes, o forro também é térmico, e é colocada lã térmica e acústica, né?
Então, isso é sensacional. Gente, eu já queria uma casa da construtora, que já passou por aqui. Agora eu quero uma casa em steel frame. Eu quero mudar em 6 meses. Gente, eu tô aqui imaginando, meu Deus, quando você começa a construir uma casa, que aquilo não acaba nunca. Você não tem ideia. E assim, é uma quantidade de dinheiro que você imagina uma coisa. De repente ela é outra. Dobrou, triplicou. Esse é um ponto bacana que você comentou, sabe? Porque assim, a gente faz um orçamento e ele é fiel do início ao fim. Não vai ter... Lógico, você pegar as construtoras de sistema convencional, você também vai ter essa fidelidade, né? Acredito eu, em termos de valor. Mas muita gente às vezes opta, eu tenho um conhecido que é construtor, e ali começa. Então, o que acontece? Você chega no final da tua obra, o que você precisa comprar? Precisa comprar 2 cimentos. Manda trazer 2 cimentos, traz argamassa, traz não sei o quê. Você não aguenta mais ver a cara da pessoa. Então, e eu vou te falar, eu duvido quem faça nesse tipo de situação vai falar a verdade do que quanto gastou na casa. Não vai. Porque ninguém conta desvantagem. Todo mundo quer contar o que deu certo. Mas a gente sabe que a pessoa sofreu, né? Passou maus bocados. E eu falo porque como a gente faz as obras convencionais, a parte de gesso, né? O nosso carro forte ainda na empresa é o gesso, né? Então a gente vê, a gente entra já nessa parte de acabamento do cliente. Que então, o cliente já está por aqui, o cliente já está por aqui, a culpa nem é tua e você está levando. Já está por aqui. Vamos contornar, né? Vamos tentar amenizar o problema. Mas por quê? Porque já vem, né? Do decorrer ali, o cliente, né? Não é fácil. Então, e a parte do acabamento, ela toma uma, né? Porque no final das contas, toda a estrutura você não vê, você vai ver a parte de acabamento, que tem que estar bem caprichada, né? Justamente, a gente não tem ideia do que tem dentro das paredes, exato, né? Do que é o estrutural. E até pensei uma coisa, você falando disso, né? Da resistência. Eu posso colocar, por exemplo, coisas pesadas, tipo, pergunta assim mesmo, porque me veio na cabeça. Eu quero colocar um aéreo na cozinha, as paredes são todas em steel. Como que é? Porque eu tenho que ter também um certo cuidado para fazer as instalações. Hoje, com a variação de produtos que a gente tem no mercado, isso ficou mais tranquilo. Então, lógico, a gente tem as chapas de gesso acartonado standard, que é o que eu uso para fazer divisões de salas de obras de alvenaria normal, mas para obra de estilo a gente já usa outro material, que é gesso acartonado também, mas é um outro produto, que ele tem alguns aditivos no gesso, ele sabe, algumas coisas na mistura ali, que ele dá uma resistência maior a esses pontos. Então, por exemplo, você tem uma cozinha que você tem um móvel suspenso, vai ter prato, panela, travessas, enfim. Porque daí eu tô entrando também, né, não, mas é assim mesmo. Eu lá no meu trabalho, tudo é grande, tudo é aéreo, o pé direito das casas estão cada vez, né, mais altos. Essa estrutura, ela suporta tudo isso? Veio isso, sabe? Suporta, porque essas placas ela já tem uma resistência de 50 a 55 quilos por ponto. Então, o que é o por ponto? Cada parafuso que o marceneiro for usar para fixar na parede, ele vai aguentar isso. Então, você pega um móvel que ele vai ter lá 6 parafusos, é 300 quilos. Então, uma carga enorme de resistência, sabe? Voltando também até na parte do estilo, nós fazemos a parte de laje. É laje seca com laje mista. O que é laje seca? A estrutura da laje é em aço. João, é isso aí, vai explicando. A estrutura da laje é em aço. Que massa. E daí a gente tem painéis, que a gente chama de painel wall, que vai em cima. E nas áreas de banheiro, ou se o cliente vai colocar um porcelanato em cima, a gente faz um contrapiso em cima dessa nossa laje. Né? Hoje usa muito piso vinílico. Você não precisa fazer nada. Aplica o piso vinílico. Banheiro, faz o contrapiso, faz a impermeabilização normal. Normal. Não acontece nada. Igual uma alvenaria. Contrapiso, impermeabilização, acentua a cerâmica e acabou. E é um negócio, é uma laje que tem uma resistência alta também. Então, hoje ela gira em torno de 500 quilos por metro quadrado. Então... E depois eu faço a impermeabilização da mesma forma, tudo lá em cima do mesmo jeito. Se eu quiser colocar uma manta asfáltica, né, qualquer coisa, do mesmo jeito. Da mesma forma. Eu falo que dali para frente é igual uma convencional. Se lá na frente da tua casa você quer fazer uma fachada diferente, com uma pastilha, um porcelanato, um ripado, você faz normal. Mas eu quero minha casa com pintura projetada. Pode pintar. Quero com pintura lisa. Pode pintar, não muda nada.
Que legal. O resto é igual isso que você falou também, né, de mudar a fachada. Às vezes é uma coisa assim, fala, nossa, mas para eu mudar isso, para eu fazer isso no estrutural, vai ser muito difícil. Mas o gesso, ele dá novas possibilidades, né? Existe limite, porque se você falou que eu posso fazer tudo que é curvo, se ele suporta todo o peso, né? Existe limite para o gesso? Existe limite. Que nem o steel, o que acontece? Muitos clientes para nós perguntam, João, eu quero fazer um barracão. Aí já começa a mudar o assunto. Por quê? Grandes vãos. Então, vai pegar um barracão ali, 10 por 30. É um vão considerável. Faz em steel? Faz em steel. Só que, em contrapartida, ele começa a ficar caro financeiramente. Por quê? Porque uma carga de aço já é maior para sustentar esses grandes vãos. Então, hoje, comparado com pré-moldado, já não é viável. A gente é bem transparente com o cliente, sabe? Não adianta também querer vender ilusão. Então, o contra do sistema são os grandes vãos para fazer a execução. E esse, a gente pode falar que também já é o futuro do Brasil em relação a uma construção limpa? É um caminho sem volta, sabe? Que nem no começo da nossa conversa eu falei, a gente vai crescendo um degrau por mês, é uma formiguinha ali. Eu falo assim, eu gosto de falar assim, o que eu estou fazendo hoje, né? Porque a gente foi os pioneiros em Cascavel, em região. E depois já apareceu, tem outras empresas que fazem. E para mim, quanto mais tiver com mão de obra qualificada, é melhor, sabe? Gostei dessa, com mão de obra qualificada. Significa que não é qualquer um, né? Você falou da tua equipe. A minha equipe de montagem, ela é completamente diferente. A maneira como você fala, é uma equipe de montagem, não é um pedreiro, não é um mestre de obras, né? Não é o azulejista. Então, assim, para mim, é algo revolucionário. Né? Eu enxergo assim como algo assim, cara, isso é muito legal, isso é muito novo. Eu gostaria de viver essa experiência. A cabeça do funcionário é diferente. Então, até você conversar com ele, você sente a diferença. E lógico, passou por nós, as pessoas que foram aprender, começou com ajudante, que se tornar um montador, né? Mas você via que não tinha, sabe? Fugia dessa regra, entre aspas, sabe? Então, até a própria pessoa vê, não vou conseguir. Partiu para outra, tranquilo. Mas, assim, voltando, é um caminho sem volta, tá? Hoje a gente tem no Brasil, acho que 1% da construção no Brasil é em steel. Nossa. É muito pouco. É muito pouco. Eu falo que se nós chegássemos hoje a 10%, acho que 10% a gente não consegue atender. O que a gente não consegue ter? As indústrias que fornecem o aço não venceriam atender a demanda de 10% hoje. Uau. Então, tudo vem junto o crescimento. Essas indústrias, elas são nacionais? As que te atendem hoje? São nacionais. Hoje a gente, o nosso aço vem praticamente de uma empresa só, que é essa de Ponta Grossa, que desde o começo eu tô com eles, sabe? Depois eles tiveram nesse meio tempo uma transformação para melhor, bem bacana, mas tem outras empresas, tem empresas em Curitiba, Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Mas é bacana, como eu falando, quanto mais tiver, melhor, né? Vai fomentar o mercado, pessoas vão ter mais interesse em ser montadores, né? Vai dando mais credibilidade para o sistema, porque aqui no Brasil, né, e na nossa região aqui é engraçado, então o pessoal tem muito, muito receio ainda. O meu escritório hoje ele é em steel. Ele é 2 pavimentos em steel. A escada é em steel, a laje é em steel, banheiro é em steel, tudo. Então eu tenho cliente que vai ver, que não acredita. Ele empurra a parede, sabe? É sério? Pra ver, mas será que não vai cair? O vento não vai bater, não vai levar. Gente. Eu falo, se o vento levar a casa aqui, você pode saber que a da alvenaria vai antes. A de alvenaria tá despedaçando. Gente, que legal. Então, assim, rachadura, né? Diminui até avarias do imóvel mesmo. Exato. Não vou dizer que não vai acontecer, né? Isso seria responsabilidade da minha parte falar, não vai acontecer. Já aconteceu, pode acontecer, e às vezes vai continuar acontecendo, mas uma série de fatores, né? Mas a manutenção do imóvel é mais fácil. João, deu um vazamento no encanamento aqui na parede. Então, no steel, o que acontece? Aonde está o vazamento, aonde você encontrou umidade, você pode ter certeza que é ali que está o vazamento. Na alvenaria, às vezes, não. O vazamento está aqui, mas o problema está lá, sabe?
E ali não, o cara vai cortar a parede com estilete, o encanador vai lá, arruma, fecha, sai com eu falo assim, sai com uma sacolinha de mercado, dentura e tchau. E acabou. Na ventania não, infelizmente você tem que quebrar, e sujeira e confusão, dá um transtorno. Se arruma também, normal, né? Mas a manutenção é mais fácil. E no resto do imóvel, a manutenção é como se fosse uma casa de alvenaria. Então você tem que estar ciente que a cada 4, 5 anos você vai repintar teu imóvel, né? Quando infelizmente vai acontecendo. Você tem que repintar, fazer a manutenção, né? Verificar calha, então, telhado. Então, normal do imóvel, né? Que legal. E hoje você vende mais para comercial? Você vende mais residencial? Tá mais ou menos? Como é que tá? Hoje a procura é maior residencial agora, né? Te falo que aí até 2019 era comercial, né? Era comercial. E agora todo mundo só quer construir em estilo. A procura tá legal, né? Tá legal. Podia estar melhor, mas tá legal, tá legal. Gente, tá legal. Que massa tudo isso, que legal. E uma outra coisa que também me passou aqui pela cabeça. Você me falou dos 2 pavimentos, né? Que a tua empresa hoje tem 2 pavimentos, a escada é de steel e tal. Eu posso fazer até quantos metros andares? Tipo, prédios inteiros? Hoje a gente fala que no Brasil é homologado de 4 a 5 pavimentos, né? Lógico, isso vai de um estudo aonde vai ser executado, daí a gente faz um estudo de vento, como que é o vento na região. Então, vamos dizendo 4 pavimentos, qualquer lugar está tranquilo. Tá? Mas tem situações que o cliente faz o prédio hoje, que a gente fala a casca, ergue ele, e daí a gente consegue fazer o fechamento, ele tanto interno, normal com drywall, e ele externo com steel. Uau! Né? Por quê? Porque a agilidade e o peso. Isso, então, você já pega um prédio aqui. hoje de 10, 12 andares, então você vê o peso que você alivia na tua carga, na tua fundação lá embaixo, fazendo os fechamentos das paredes em steel. E nós já temos prédios assim aqui em Cascavel? Em Cascavel nós temos prédios com divisões internas em drywall, né, que é o do conceito do steel. A gente tem bastante prédios já aqui. Ganham muito em tempo também, né? Porque entra naquela questão do tempo de obra e carga de fundação. Aqui em Cascavel nós não temos fechamentos esses externos, né? Mas de Guarapuava para frente ali tem bastante coisa já. Guarapuava, Ponta Grossa, Curitiba tem muito fechamento. E você atende também essas cidades, essas regiões? Porque você me falou que você estava em Foz do Iguaçu, aí deu um problema não sei aonde, aí você foi vender lá em Boa Vista, porque nem tudo são flores, né? Nem tudo são, a gente fala, ninguém vê, né? A gente só vê as maravilhas. Todo mundo só vê o palco, né? Mas ninguém vê o pé da bailarina, você já viu isso? É verdade. O pé da bailarina tá destruído ali dentro da sapatilha e ela tá lá brilhando. Ninguém vê o corre do cliente, o corre do empresário. Depois ela vai para trás do palco e tira a sapatilha. É isso mesmo. Então, onde você atende? Até onde vocês vão? A gente procura atender aqui bem a nossa região, sabe? Lógico que se precisar a gente atender fora, que nem já aconteceu a situação de ir para Chapecó. Então a gente vai, sem problema. Mas às vezes, que nem eu te falei anteriormente, a gente é bem transparente. Às vezes financeiramente para o cliente também não vai ser viável, né? Então às vezes tem situações que eu prefiro até indicar conhecidos, empresas que eu sei que são boas, né? Pode fazer com a pessoa da tua região, da tua cidade, que é perfeito. Mas a gente atende bem aqui a região nossa, a região oeste aqui. É bacana. E a Isabelle continua lá dentro. Ela o que ela teria para contar para nós aqui? Ela continua. Por isso, o segundo convidado que eu tô falando que tinha que estar o casal. Porque a gente queria ter ouvido também, né? Com certeza ela tem muita história para contar. Tem, né? Vixe, Maria, tem bastante. O que você acha que seria assim mais legal que ela traria para nós também? Eu acho que ela, não sei te dizer assim, né? Posso falar alguma besteira aqui que ela fala. Já vai me puxar a orelha em casa daí. Porque trabalhar com a esposa, né? Você tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Né? E ela já trabalhava com a família e vocês começaram algo novo. E hoje vocês dividem os papéis? Como que é? Assim, cada um tem a sua... Então, ela é arquiteta, né? Mas ela praticamente não exerce a função de arquiteta. Ela exerce lá na empresa. Então, tudo que chega de projeto, parte orçamentária, é ela que faz, sabe? Ela é responsável por essa parte. Ela faz acompanhamento de algumas obras também, né? Por causa das crianças hoje, então, temos de horário, então praticamente ela vai 3 dias da semana no período integral,
Depois ela vai um dia à tarde, um dia da manhã, vai meio dividindo ali, sabe? Tem que fazer esse jogo de cintura. Mas antes dos filhos, ela ia direto. Ela Que não é legal, fácil. Ela que gosta da legal. responsabilidade, sabe? Que Mas não é legal. fácil trabalhar junto, te confesso, viu? Você tem que... Tem que ter jogo de cintura, João. Não é fácil. Às vezes tá com um problema em casa e vai trabalhar... Daí o cliente tá na tua frente. Tá na minha frente, nós já estamos há 23 anos juntos. Ia perguntar. Não é pouco tempo, né? É, muita vida, né? Muita Muita vida, história. muita história. E o que vocês esperam agora para os próximos anos, né? Você falou para mim do crescimento de um degrau e outro, então você está sendo muito modesto. Tá sendo Eu muito vou falar modesto. para você, sabe? Eu já tô com uma idade ali que eu queria tirar um pouco o pé do acelerador ali. Mas continuar, sabe? O meu foco realmente hoje é fazer o estilo se impulsionado mais, né? Então, praticamente todo ano a gente está nas feiras, nos congressos de estilo, vendo o que tem de novidade, o que tem de produto e aparece, tá? Todo ano tem muita coisa nova, sabe? Muita coisa nova mesmo. E às vezes essas coisas é difícil chegar para nós, chega nos grandes centros, né? Mas a gente procura. O estilo eu falo assim, que nem eu te falei, o que eu estou fazendo agora vai ser para as próximas gerações, sabe? Uau. Que a gente está plantando as próximas gerações, pode ser do meu filho, sabe? Pode ser dos netos. Pode ser dos netos, né? Hoje é 1%, mas amanhã a gente pode chegar mas nos 10. É um caminho sem volta. Isso não é tem, genial. né? Eu sempre vejo uma frase do Roberto Justus, que ele é sócio de uma construtora de estilo em São Paulo, sabe? Esse cara é esperto, hein, Ele João? é esperto, Ele Esse se cara é juntou bom. com o pessoal lá e ele é bem claro, assim, ele fala num dos vídeos, num podcast também, ele fala assim, eu não entendo o Brasil tá construindo quase 100% alvenaria ainda, né? As coisas que vieram lá da década de 50, 60 é as mesmas. São as mesmas, justamente. Sabe? Porque hoje os materiais do estilo eles são todos normatizados. Todos entram nas normas, sabe? Tudo tem norma. Tudo seguro. Então, um tijolo, você não tem norma no tijolo. Então, e não dá para entender o porquê. Lógico que a gente entende por causa da cultura. É isso que eu ia falar, é uma mudança cultural. É uma mudança. Se a gente for fora do país, nos Estados Unidos, se a gente for para lá, eu quero construir minha casa aqui em tijolo. Eles vão falar a mesma coisa. Mas o que esse louco tá fazendo, gente? Da onde você tirou da onde essa? você tirou essa? Mas é bem legal. Então, ele é uma pessoa que é bacana, ele tá no ramo, sabe? Que ajuda a impulsionar o sistema, sabe? Né? Querendo ou não. E só falou a verdade. Não dá para entender, mas aos poucos vamos ganhando espaço ali. É isso aí. Esse é o papel, né? É uma mudança cultural. É um trabalho de formiguinha mesmo, né? Porque quantas pessoas desconfiam, quantas pessoas não têm conhecimento nenhum. Todas as perguntas que eu fiz para você, eu não tenho conhecimento nenhum de como isso funciona. Mas essa curiosidade e também pensando nisso, mas espera aí, adianta eu buscar uma vida mais sustentável? Adianta eu economizar, né, a água da minha casa, a sacolinha do mercado, coisas muito pequenas que a gente não faz. Né? Exato. Isso realmente precisa mudar. As coisas precisam mudar primeiro aqui dentro, para aí a gente expandir. A gente tem que estar aberto, né? Então, voltando lá no começo da conversa, são oportunidades. Isso. E o estilo, ele é uma oportunidade para você, cliente. Entendeu? Tá ali, a oportunidade tá ali. Então, basta... Ai, gente, vamos construir, Dudu. Vamos construir, Dudu. Nós temos planos, né? Vamos ver o que Deus tem pela frente, assim, para nós. Mas, com certeza, assim, é uma visão diferente mesmo. A gente precisa mudar esse mindset, precisa investir mais para que mais pessoas conheçam o estilo, né? Conheçam esse tipo de construção mais limpa, mais sustentável, mais responsável, mais rápida, né? Não necessariamente mais barata, mas eu vejo sempre assim como uma oportunidade de ganhar dinheiro mais rápido, né? Até mesmo de investimento, se você for vender a casa, né? Por que não? Quem disse que não pode ser, né? Fazer algo assim. Então, eu fiquei, assim, curiosa. Eu queria também ver, eu quero conhecer lá a tua empresa. Porque eu fiquei curiosa, assim, pra ver realmente o que é dentro da parede. Tem um corte, né, pra eu ver? Vamos pensar hoje assim. você for lá, você não... Se eu não teve... Eu te contei. Mas você vai lá, você não ia nem suspeitar.
que ela de steel. Ah, lógico, a minha escada eu revesti ela com pedra, mas a lateral eu deixei aberta, para a pessoa ver o aço. Maravilhoso. Né? E que é um aço que ele não é soldado, é um aço parafusado. Então a pessoa vê o parafuso, vê como que está encaixado lá, já vê o fundo da parede que dá para fora. Então a gente deixou meio misto lá, um pouco cru e um pouco pronto. Mas quem vai, se eu não falar, ninguém isso, eu só sabe. acredito vendo. E até as residências, sabe? As obras que a gente faz, depois de pronta, você não tem ideia que ela existiu. Que genial não isso. Tem ideia. Que coisa. Eu tô curiosa, eu queria ver mais. Né? Mas realmente, assim, tem que se aprofundar, tem que visitar. Né? Por isso que isso também deve ser muito legal, assim, o atendimento de vocês, para explicar isso para o cliente, né? Para abrir a mente mesmo para novas possibilidades. E assim, né, nessa pegada, sabe? Eu não vou dizer que eu tenho um sonho, né? Mas eu tenho uma esperança que o steel entre no hall das obras públicas. Aí eu acho que vai ser uma virada de chave, sabe? Porque a gente vê muito problema de obra pública, atraso, aditivo de tempo, aditivo de valor. Eu acho que a partir do momento que esse sistema construtivo entrar nas obras públicas, eu acho que vai ser uma virada de chave para o próprio sistema e para o próprio país, sabe? Vai ser bem bacana. Legal. Vamos chamar a existência disso, né? Para todos nós, né, João? Vamos chamar a existência de coisas que a gente deseja que aconteça. A gente quer que tenha coisas boas, né? Isso mesmo. O mundo vai evoluindo muito rápido, então a gente tem que acompanhar. Se a gente não acompanhar, a gente vai ficando para trás, né? Isso a gente que eu falo é nós todos, né? João, convida essa galera, então, para ir lá conhecer tua loja, conhecer tua empresa, para entrar nas redes sociais. Fala aí qual que é o arroba de vocês. O arroba da empresa é @gessoinove. Confesso que lá na empresa, assim como a gente mexe com gesso, a gente não tem muita visita, sabe? Então a gente sai mais atender o pessoal, né? Mas a gente tá com a empresa justamente como um showroom, sabe? Então muita gente vai do estilo que quer, eu quero construir, então vou conhecer. Então a gente leva na empresa, leva nos clientes que a gente já fez obras aqui em Cascavel, fazer visitação das obras. Os arquitetos também são bem-vindos. Os arquitetos, mudou bastante, sabe? Até em relação aos arquitetos, muitos arquitetos já sabem como funciona o estilo, né? Até aproveitando, agora em setembro a gente deve realizar um evento chamado Arquitetando. Então ele é 100% do estilo. Então que nem vem esse pessoal de Ponta Grossa fazer junto o evento com a gente. Então a gente vai fazer o convite nas redes sociais, divulgar o local, sabe? E daí lá já tô me filtrando. E daí lá vai ser legal, porque vai ter a amostra da parede, a amostra do isolamento, tipo de telha que funciona, sabe? Vai ser bem bacana. Que legal. Não, então vem coisa nova por aí, tenho certeza. Não, vamos coisa fomentar nova, o mercado, né? A isso gente quer fomentar mesmo. o mercado e mesmo. deixar a informação disponível para quem quiser aproveitar, né? Acho que informação nunca é demais, né? Aprendizado nunca é demais pra gente. Com certeza. Já quero participar desse dia. Tá convidada aí, já. Com toda certeza, quero conhecer mais. Isso é muito legal. E cada pessoa que passa por aqui me inspira de uma forma. Eu quero agradecer tua generosidade, agradecer teu tempo, né? A tua história. Com certeza isso é muito inspirador e você vai ser responsável. Eu tenho certeza absoluta. Porque você disse que você está pensando nas próximas gerações, você está sendo responsável hoje por mais um grãozinho, né? E isso é muito rico, isso é muito precioso. Amanhã que você tem a oportunidade de ver os frutos, né? De tudo isso que você está plantando, né? Se Deus quiser. Você, a Isabelle, a sua família, a família dela também, com né? certeza, que foi o pontapé inicial ali, isso né? Isso mesmo, né? Que colocou no mínimo essa pulga atrás da orelha de vocês, né? E quanta coisa mudou, eu tenho certeza absoluta, né? Quanta coisa mudou na vida, no futuro da gente, né? Quando a gente aprende a agarrar essas oportunidades. A gente isso foi tem que sofrer e aprender e agarrar as oportunidades. Mas eu que agradeço a oportunidade, bacana, né? Foi mais fácil do que eu pensava. Foi, né? Foi, mas show de bola. Não dói assim, não né, dói, João? Não dói. E sabe o que é legal? Porque você tá vindo contar a sua história. Você só não se daria bem, você só não sentiria prazer se fosse outra história. Ou se essa história não fosse verdadeira. E essa oportunidade de você contar para os seus clientes também, né? De guardar isso na memória, de trazer, resgatar coisas boas da vida de vocês, da história de vocês, olhar para trás para a empresa, não parece que foi ontem? Parece que foi ontem. E olha aí tudo isso que você está me contando, né? Os anos de casado,
a esposa ali Né? do lado. Isso é muito precioso. É. Então, não é difícil, não. Quando é verdade, não tem nada que dói. Fica fácil, né? Fica fácil. Fica fácil. E isso foi muito especial, assim. Foi muito claro com tudo isso que você trouxe. Bacana, legal. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E a gente se vê na próxima, gente. Tem mais Casa e Etc. para vocês. Assistam, né, a essa entrevista, a todos os outros podcasts e se inspire também para levar tudo isso para sua cidade, para sua empresa, porque a gente aprende uns com os outros e a gente se vê na próxima. Até mais. Até mais.